Juízes 4, a gente segue a nossa série de estudos na teologia bíblica, no livro de Juízes, nossa segunda aula nesse livro. Beleza, meus irmãos. Texto conhecido, texto aparentemente simples, aparentemente tranquilo. Eu digo aparentemente porque a gente vai mexendo no texto, vai surgindo algumas questões que a gente precisa equilibrar, precisa tratar. E, de novo, os irmãos fiquem super à vontade para me interromper, para levantar a mão, para perguntarem. É importante, o momento é agora de tirar as nossas dúvidas. Hoje veremos a história de Débora e Baraque. Só começar com a minha aguinha que já está seco. Obrigado, Pedro. Então vamos lá, pessoal. A gente começou o livro de Juízes no último domingo. E como nós vimos, o período dos juízes, algo em torno aí de 300 anos, é um período muito turbulento na história de Israel. Na segunda metade do livro, a partir do capítulo 17, na realidade no capítulo 17, 18, 19, 21, 4 vezes, o livro de Juízes registra um refrão que para mim é uma excelente reprodução daquele momento histórico. Então, abram por gentileza, eu sei que eu pedi em Juízes 4, mas já vamos pular para Juízes 17, versículo 6, e essa frase vai se repetir outras 3 vezes até o final do livro, mas Juízes 17, versículo 6, nós lemos o seguinte, uma observação do autor, provavelmente Samuel, e ele coloca assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto, ou cada qual fazia o que achava reto, segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Esse é o resumo daqueles tempos. Por que a gente vê no livro de Juízes ciclos de bondade e maldade, ciclos de fidelidade e infidelidade? Em outras palavras, um povo de Deus que viu tantas coisas acontecerem e tem registros de tantas maravilhas terem acontecido, por que a gente vê um povo tão inconstante? Justamente por causa disso. Porque o coração de cada um estava à frente do próprio Deus. Esse é o resumo, esse é a explicação que Samuel nos dá do porquê isso tudo. Por que o povo não firmava? Por que morria um juiz, a coisa desandava de novo? Não havia rei sobre Israel. E aqui não é uma exaltação à monarquia, como se fosse uma crítica de Samuel dizendo: olha, irmãos, olha, leitores, está vendo o que acontece com um povo sem um monarca? Não, porque quando o povo pede um rei para Samuel, o que Deus responde a Samuel? Samuel, não fica triste não, ele não está negando, recusando você, ele está me negando como rei. Então, em outras palavras, o povo sempre teve um rei, que é o Senhor, mas ele não se via como o povo do soberano, do rei todo-poderoso, o Deus todo-poderoso, que lhe tirou da terra do Egito. E não se vendo dessa forma, ele então, cada um fazia o que achava que era o correto. E é exatamente esse o resumo da nossa sociedade hoje. Cada um faz aquilo que acha que é correto. E por isso que a gente vive esses tempos de insegurança, de instabilidade, que tudo é muito frágil. A nossa segurança é frágil, a nossa paz é frágil, a nossa confiança no mundo de forma geral, na sociedade, nos poderes, é frágil, porque cada um faz aquilo que acha mais reto. Então o povo desconsiderava Deus como Senhor, e a gente vê então esse ciclo, como o pastor Isaías mesmo colocou no último domingo,
um ciclo de obediência a Deus, enquanto houvesse um juiz atuando no povo, aquele juiz morria e começava tudo de novo. Vamos ver esse ciclo agora, já entrando no nosso texto de hoje, Juízes 4, aí sim, retornem por gentileza em Juízes 4, versículo 1. Lembrando que o juiz, o último juiz que vimos, era Eude, e aí então, Eude no capítulo 3, Juízes 4, 1, então, diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Então o juiz morria, e parece que aquele referencial moral acabava, e aí o povo então voltava a fazer o que era mal perante o Senhor. E o que era esse fazer mal perante o Senhor? Era a idolatria do povo, era se misturar com outros povos, era não observar a lei de Moisés. Então ele já abandonava tudo, morria o juiz, abandonava tudo. E aí, então, o segundo passo nesse ciclo, Deus se ira contra o seu povo e permite a opressão dos inimigos. Aqueles povos inimigos que as tribos não foram capazes ou não quiseram expulsar da terra como deveriam. Então, Deus usa esses povos como um instrumento de castigo, de punição para o próprio povo de Deus. Então, o juiz morria, o Israel fazia o que era mal perante ao Senhor, Deus se irava, versículo 2 do capítulo 4. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete Ragoim. Então aqui a gente tem a introdução daqueles que vão ser os algozes do povo nesse período de Débora e Baraque, capítulos 4 e 5 de Juízes. A gente tem Jabim, que é o rei cananeu, e a gente tem Císera, que é o comandante do exército. Então vejam, o Senhor entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim. Então Samuel deixa muito claro que não foi simplesmente porque os cananeus resolveram da noite para o dia atacar. Deus permitiu que isso acontecesse, como uma forma de punição à infidelidade do povo após a morte de Eude. Isso vai se repetindo em todo o livro dos Juízes, tá, gente? Esse mesmo modelo. E aí no versículo 3, qual é a reação do povo? O povo clama a Deus por misericórdia. Ele se arrepende e clama a Deus por livramento. Juízes 4, versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então vejam, não era uma força qualquer, eram 900 carros de ferro, era algo descomunal para aquela época, e o povo era oprimido duramente, com muito poder, com muito rigor, com muita crueldade até. E aí o povo clama ao Senhor. Ele não aguenta o castigo de Deus, então ele tem um momento ali de arrependimento. Deus ouve esse clamor do povo, levanta um novo representante, e esse representante é o representante de Deus para a libertação do povo, uma libertação momentânea. Aqui a gente já começa a ter algumas dificuldades no nosso texto, porque a gente tem duas personagens, a gente tem Débora e Baraque. Então quem é o representante? Quem está fazendo o que nessa história? Quem está fazendo certo? Quem está fazendo errado? A gente vai ver isso ao longo da narrativa. Mas aqui, versículos 4 e 5, a gente já vê que Deus responde o clamor do povo no caso aqui com Débora. Baraque vai ser introduzido depois na narrativa. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Então Deus ouve o clamor desse povo em arrependimento, ele suscita, ele levanta um representante, um libertador. Esse representante, esse libertador, acaba com aquela opressão momentânea,
então inicia-se um tempo de paz até a morte daquele juiz, e aí vamos lá para o final do capítulo 5, Juízes 5:31, e aí eu já vou dar a conclusão da história, já vou dar o spoiler, tá, gente? O final da história. Juízes 5:31, então depois de tudo que Débora e Baraque fizeram em nome do Senhor, o que aconteceu? E a terra ficou em paz por 40 anos, só o finalzinho. Vou ler o versículo todo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no teu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Então esse é o ciclo, gente. É um ciclo de uma libertação, uma justiça temporária, depois a morte do juiz, um ciclo de rebeldia, um momento de castigo, uma etapa de castigo, uma etapa de libertação, e aí tudo começa de novo. Agora, eu queria colocar para os irmãos um detalhe que é muito importante, e a gente vai ver isso na medida que a gente avançar nos capítulos de Juízes. Juízes não é um ciclo fechado. O que eu quero dizer com isso? Não é que a história se repete o tempo todo. Eu gosto de ver Juízes como uma espiral decadente. Ou seja, os eventos vão se repetindo, mas a cada ciclo, a cada volta da espiral, você tem a moralidade de Israel ruindo cada vez mais. E isso é nítido quando a gente avança pelos juízes. Isso começa a ser visto hoje, que os representantes têm uma relação estranha. O que eu quero dizer com estranha? Embora Débora e Baraque se deem muito bem juntos. Mas assim, por que tem Débora e Baraque, uma mulher, e o Baraque parece um sujeito meio covarde, meio assim, o que está acontecendo? É isso mesmo? Está certo? Não está? Percebem que há uma estranheza no texto? O próprio autor escreve isso para nos mostrar, olha só, mesmo nesses ciclos, Israel está cada vez mais decadente. E quando a gente olha a partir do versículo 8, e Juízes tem 21 capítulos, não precisa abrir não, Juízes 8:28 é a última vez que o livro vai mencionar sobre tempos de paz. Vai chegar uma hora que esse ciclo vai se repetindo e Deus vai levantando um representante, um libertador, ele de fato começa a libertar o povo da opressão dos outros, dos seus inimigos, mas chega uma hora que nem tempo de paz tem. Vai uma coisa na outra, até um momento que até o juiz se corrompe, que é Sansão. Então esse é o livro de Juízes. O livro de Juízes, se a gente lê-lo de capa a capa, né, todos os capítulos, de uma vez só, ele deixa um gosto agridoce na boca. É a história do povo de Deus, é a história do Senhor, homem de guerra, como a gente leu no Cântico de Moisés. Mas é uma história ruim, é difícil, vai chegando no final, então, são relatos cada vez mais sangrentos, cada vez mais bizarros, atrocidades que as próprias tribos fazem umas com as outras, até que a gente termina o texto, entra em 1 Samuel, e aí começa então toda aquela situação dos monarcas, né? Saul, depois Davi, mas é isso que a gente vê uma decadência moral, e a gente não pode perder isso de vista, porque é isso que o texto está querendo nos mostrar, de novo, nessa grande história da redenção. O povo de Deus fazendo aquilo que é do próprio coração, desconsiderando o Senhor como seu rei, como seu soberano, como seu salvador, o seu resgatador, seu libertador, ele vai ruir. E aí, o período dos juízes é esse momento em que Deus vai corrigindo a história para preparar o grande libertador, preparar o verdadeiro juiz, para preparar a chegada do verdadeiro representante, que é Cristo. É assim que a gente deve olhar Juízes dentro do grande plano de redenção, dentro dessa meta narrativa. Essa é a nossa visão da teologia bíblica. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Provavelmente foi Samuel, dona Aparecida. Provavelmente foi Samuel. Tá? Então, a gente tem aqui... Então, mais alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza. Então, capítulos 4 e 5 de Juízes contam a mesma história, tá? Esse ciclo, esse momento de Débora e Baraque.
só que de perspectivas diferentes. Capítulo 4, na perspectiva do historiador, Samuel, digamos assim. O capítulo 5 é o próprio Cântico de Débora. Então, o que é o Cântico de Débora? Ela está narrando aquilo que a gente viu no capítulo 4, porém com uma visão teológica. E é assim que a gente deve ler a Bíblia. Então, o que Débora nos apresenta? Uma ótica de que é Deus quem está por trás de todos esses feitos. É Deus quem está conduzindo a história. Não é a sabedoria de Débora, não é a habilidade bélica de Baraque, é o Senhor da história. E Débora, então, escreve esse cântico, ele fica preservado e Samuel anexa ele no capítulo 5. Bom, gente? Mas é o mesmo texto e a mesma história, e a gente vai fazer, quando mencionar o capítulo 4, por vezes eu vou no capítulo 5 também fazendo esse paralelo. Então vamos direto para o ensino teológico do texto, vamos lá. Então qual é o primeiro ponto? Esse ensino teológico do texto aqui, esse primeiro ponto, ele se repete em todo o livro de Juízes, né? Como eu falei, essa espiral decadente, mas aqui eu quero deixar muito claro no nosso texto de hoje. Então, primeiro é a fidelidade de Deus em meio à infidelidade humana. Então, Deus não é porque o povo se arrependeu que Deus se movimentou simplesmente, tá? Porque mesmo esse arrependimento, a gente vê que é um arrependimento meio fraco, meio frágil. O pastor Isaías destacou isso muito bem no último domingo, que o povo foi castigado por Deus, recebeu a repreensão do Senhor porque não expulsou aqueles povos, ele se arrependeu, chorou e não fez nada. Então esse espírito de arrependimento vai seguindo no livro de Juízes, e talvez essa seja a pista do porquê tanta fragilidade. Morre o juiz e o povo também já entra em declínio. Então, a fidelidade de Deus, ela está acima e está à parte da fidelidade do próprio povo de Deus, que é infiel nas dificuldades, nos desafios, na ausência dos juízes, dos líderes, aquele povo sucumbe ao próprio coração. Então, o que sustenta, gente, essa fidelidade de Deus? Por que Deus continua sendo fiel em meio a cada uma dessas voltas da nossa espiral decadente? Por quê, pessoal? Por causa da aliança que ele fez. Perfeito, Davi, exatamente isso. E é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que Deus é fiel. Ele fez uma aliança, ele fez uma promessa com esse povo, que a gente está trazendo na nossa EBD desde lá de Gênesis, Êxodo, não é? Então, ele é fiel a essa aliança. Se Deus simplesmente entregasse o povo aos cananeus, aos amorreus, a todos aqueles povos inimigos, e esses povos dizimassem o povo de Deus, não ia ter mais povo da aliança, logo não ia ter mais aliança. E a aliança prometida a Abraão não existiria mais. Percebem? Então, por que Deus preserva esse povo? Não é porque ele é o melhor povo da terra e ele deu um deslize, mas é porque ele prometeu que aquele povo ia ser grande. Ele prometeu que daquele povo viria o Salvador. Ele prometeu que daquele povo todas as nações seriam abençoadas, isso para Abraão. Então, mantendo essa linhagem, mantendo essa aliança, mantendo os seus eleitos vivos, é por isso que ele preserva o povo. Tá bom, gente? Então, quando a gente lê Juízes 4:2, e aqui especificamente a gente vê que o texto nos diz: entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Quando Deus fez aliança com Abraão, ele disse que em algum momento a descendência dele habitaria na terra de um monte de povos. E aí lá em Gênesis 15 ele vai fazendo uma lista, inclusive os cananeus. Então aqui é interessante porque quando Samuel registra isso, é meio que uma lembrança. Olha, um daqueles povos que deveriam ser submetidos ao poder do povo de Deus quando chegasse na terra, que foi prometido a Abraão na aliança, é esse mesmo povo que Deus vai levantar para castigar Israel na sua infidelidade.
Percebe? Então, aquilo que deveria ser apropriado pelo povo como bênção, olha, eu vou conquistar a terra do cananeu. No momento em que ele não conquistou o cananeu, então Deus coloca o próprio cananeu contra ele, contra o povo de Deus. Mas, de novo, essa fidelidade não permite que você tenha um consumo, uma destruição total do povo de Deus. O povo vai sofrer as consequências do pecado, e isso é a justiça de Deus, porém não é uma justiça eliminatória. É só uma justiça justamente para conduzir o povo ao caminho correto, para mostrar que Deus ainda é o Deus da história, que Ele continua com o povo em aliança e que Ele está cobrando desse povo justamente porque Ele está em aliança com esse povo. Tá certo? Segundo ponto. Nesse primeiro, tranquilo? Beleza. O segundo ponto. Aqui, nós vemos, bem específico, na narrativa de Débora e Baraque, que três pontos pontos importantes têm destaque em toda a narrativa. A palavra de Deus, a justiça de Deus e a libertação pelo representante. Tá? São esses 3 pontos. A palavra de Deus, a justiça de Deus e a libertação do povo de Deus. Então vamos começar com a palavra. A pessoa levantada aqui, nesse momento, para aliviar o sofrimento do povo, é uma mulher, é Débora. Quem era Débora? Débora era juíza e profetisa, aqui no versículo 4, né? Então, eu queria agora só olhar rapidamente para esses 2 papéis, essas 2 funções de Débora e como elas se encaixam dentro dessa narrativa da história da redenção, da libertação do povo. Por que era importante nesse momento esse registro de uma juíza e uma profetisa, tá bom? Então, primeiro, como juíza, ela julgava as questões civis do povo. Então, é exatamente o que um juiz faz hoje, tá, gente? Não é diferente. Juízes, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vamos ler de novo. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Eu falei que era a palavra, mas primeiro a justiça. Então, justiça de Deus não só é castigo, mas justiça de Deus também é refrear o mal. E é exatamente isso que Débora fazia. É interessante porque Débora, como juíza, no exercício de juiz dela, no exercício de magistrado dela, o livro de Juízes dá um destaque, que todos os juízes provavelmente faziam isso, mas parece que Débora, o autor, atribui a Débora uma sabedoria além dos outros. Percebem? Tem até uma palmeira de Débora, provavelmente um lugar onde ela ficava e ia recebendo o povo. E aqui a última frase do versículo 5, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, o povo de Deus atribuía a Débora honestidade, confiança. E isso já é um movimento de misericórdia de Deus. Porque Ele já está refreando o mal. Ele levantou um magistrado, um representante civil que refreasse o mal do povo um contra o outro. A gente não vai ver, por exemplo, isso em Sansão. Talvez Sansão não fosse tão confiável quanto Débora para julgar determinadas situações. Mas você vê, o povo subia, ou seja, ele vinha de longe, se necessário, para trazer as suas causas diante de Débora. E isso já é uma forma do texto nos mostrar que a benevolência do Senhor está agindo no âmbito civil, diário, cotidiano do povo de Deus, na rotina do povo de Deus. E como juíza, ela deveria levar a justiça e a segurança no âmbito civil. Abram, por favor, em Romanos, capítulo 13, versículos 3 e 4, Paulo vai nos falar sobre o exercício dos magistrados, especificamente. Aqui Paulo realmente se direciona aos juízes, que é bem próximo do que a gente tem hoje, tá, pessoal? Romanos 13, versículos 3 e 4. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Vejam, o que Paulo está ensinando para os crentes de Roma? Que os magistrados, e não só os cristãos, mas os magistrados de forma geral, toda forma de poder que cerca o mal, que refreia o mal na nossa sociedade, é a autoridade dada pelo Senhor. É óbvio que essa autoridade não é perfeita. É óbvio que não há juiz perfeito como o próprio Deus. Mas ainda assim, o Senhor nos dá autoridades para refrear o mal entre nós, para que nós não sejamos consumidos. E aqui o argumento de Paulo é exatamente esse. Olha, você não precisa ficar com medo da autoridade. Falando para um crente que provavelmente era perseguido por um romano. Só vai ter medo da autoridade se você estiver devendo. Se você não estiver devendo, você não tem que ter medo. Por quê? Porque ele foi colocado por Deus ali. É para o seu bem, é para cercar o mal, é para refrear a maldade no meio do seu povo e no meio, de todos nós agora, como sociedade. É para isso que Deus levanta autoridades. E aí continua, o Romanos: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, toda autoridade civil com poderes de executar, de penalizar, vem do próprio Senhor, porque Ele é o grande juiz, Ele é toda a autoridade. Não existe autoridade nesse mundo que não venha do Senhor, seja qual instância for, meus irmãos. É isso que Paulo está defendendo em Romanos, e quando a gente pega esse ensino de Paulo e lê Juízes 4, à luz disso a gente vê que é exatamente por isso que Deus naquele momento levantou Débora. Era necessário naquele momento um juiz, um magistrado, que refreasse o mal daquele povo. Tá certo? Então é assim que Débora trazia justiça. Não justiça somente para castigar o mal, mas também para agir de forma justa, de forma íntegra, como um juiz deve ser. E isso já era bênção do Senhor. Isso já é um movimento de Deus na libertação do povo. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Alguma dúvida até aqui? Então, próximo. Débora não só era juíza, mas ela era profetisa. E como profetisa, o que os profetas fazem, pessoal? Vamos lá, oportunidade para vocês falarem. Qual é a principal, eu diria a única função do profeta ou da profecia? Anunciar a palavra de Deus. Anunciar a palavra de Deus. Então, Débora tinha em si esses dois ofícios, o de juíza e o de profecia. Como juíza, ela executava a justiça de Deus, para o bem do povo, de forma íntegra, de forma justa. E, como profetisa, ela proclamava a palavra de Deus. Ela apresentava para o povo a vontade de Deus naquele momento. Ela era instrumento da verdade para fazer conhecida a palavra de Deus. E aqui a gente vê que, embora Débora fosse juíza e profetisa, essas duas funções não eram suficientes para a libertação do povo de Deus. E aí a pergunta é: quem é o libertador do povo em Juízes 4 e 5? É Débora? Sim ou não? Não. Não era. É interessante que, por mais que o destaque da narrativa recaia sobre Débora, o representante de Deus na narrativa é Baraque. Baraque não era coadjuvante dessa história como a gente normalmente lê. Do tipo, Baraque era um comandante do exército, então ali, por Débora, instrumento do Senhor, ela liderou Baraque. Não era isso, gente. Não era isso. Na realidade, Débora só assume essa iniciativa, só assume essa prerrogativa, porque Baraque se omitiu da sua responsabilidade como representante. E aqui a gente vê claramente que
há essa espiral decadente. E aqui não é machismo não, tá, gente? Mas eu vou trazer o que o texto diz. A nossa tradução não é adequada para esse texto de Juízes 4. Porque Juízes 4, versículo 4 diz: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, certo? Sabe como é que é a tradução literal desse texto do hebraico? Débora, uma mulher, profetisa, mulher de Baraque, julgava como mulher. É um verbo de ação feminina. Julgava ela, ou julgava como uma mulher. O que Samuel está falando? Gente, vocês param tudo, vocês entenderam que é uma mulher que está julgando? Estão entendendo isso? O que Samuel quer dizer com isso? Que Débora não podia julgar? É isso que ele está dizendo para a gente? Não. Ele está dizendo o seguinte, para uma sociedade que de fato mulheres não tinham esse papel tão proeminente. Então vejam quão diferentes são as coisas em Juízes. Vejam quão estranhos eram aqueles tempos, e isso precisa chamar a nossa atenção. Porque justamente o que Deus está nos mostrando é que aqueles que deveriam ser os seus representantes pactuais para a libertação do povo, são representantes inapropriados. Essa é a ideia. Inapropriados. E eu falo isso de Baraque. Justamente a proeminência de Débora é para mostrar o quão Baraque era inapropriado, e isso era fruto daqueles tempos. Em nada o texto está diminuindo Débora como mulher. Em nada o texto está reduzindo a atividade de Débora como juíza e profetisa, como se ela estivesse fazendo algo errado. Pelo contrário, ela fala da parte do Senhor, com a autoridade do Senhor. E Baraque ouve, e acontece como Débora falou, e o povo foi liberto. Mas eram tempos estranhos. E Samuel faz questão de trazer essa atenção para o texto. Ele, na realidade, quando ele destaca Débora como mulher, ele, na realidade, está preparando o terreno para a chegada de Baraque. Vejam só, agora Juízes, versículos 6 e 7, avançando mais um pouco, Deus tinha uma função muito específica para Débora. Revelar a sua palavra através dela, essa era a função do profeta, e julgar o povo, trazer justiça e juízo para o povo. Ela conduzia o povo na justiça divina e na palavra de Deus. Essa era a função de Débora. Então, vamos ver o exercício profético de Débora agora propriamente dito em Juízes 4, 6 e 7. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Parece que o texto, numa leitura rápida, sem muita atenção, que Débora está convocando Baraque, não é? Mas se a gente olha no detalhe, como que começa a palavra de Débora? Ainda no versículo 6. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo... Ou seja, já havia ordem para Baraque derrotar Jabim e seu exército. Provavelmente chegou por Débora mesmo, ela pode ter tido uma revelação da parte de Deus para isso. Mas a questão é o seguinte, o que Débora está fazendo aqui na narrativa é o seguinte: Baraque, você já não recebeu a ordem do Senhor? E no final do versículo 7 diz: e darei nas tuas mãos. A vitória já não é certa, já não é garantida, por que você não foi? Débora está cobrando Baraque da responsabilidade dele. Percebem? É assim que começa a narrativa. Não é aquela narrativa que normalmente a gente está acostumado a ouvir, que é: Deus levantou Débora como juíza, e aí Débora recebeu a palavra do Senhor, que ia libertar o povo de Deus, e aí ela então convocou Baraque, e Baraque aceitou. Não.
Baraque já deveria ter exercido seu papel de representante pactual, de libertador, antes e não o fez. Qual é a dificuldade da nossa narrativa? É que até então, e depois isso vai seguir no livro de Juízes, a gente só tem esse exemplo no livro, a figura do juiz e a figura do libertador está na mesma pessoa. Mas aqui, elas se separam. O representante de Deus que vai libertar o povo das mãos inimigas não é o juiz. Percebe? Quem é o representante do pacto? É aquele que liberta o povo das mãos de seus inimigos. Esse é o representante do pacto. Tá? O juiz faria um exercício civil ali. Aqui a narrativa divide muito bem. Então o representante pactual é omisso. E aquele, na realidade, que é o coadjuvante, é Débora. Percebe a inversão? Vamos para Juízes 5, versículo 12. Vocês acharam que eu não estou mentindo, a própria Débora fala isso. No Cântico de Débora. Então, Débora está contando a história do povo, né? Então, até o versículo 11, ela vai falar sobre como o povo foi, como o povo foi oprimido, foi castigado, sua infidelidade, se arrependeu, clamou ao Senhor, então Deus levanta um representante, um libertador, e aqui no versículo 12, a gente tem o chamado de Deus desses representantes, principalmente de Baraque. Mas vamos lá, desperta, Débora, desperta, desperta, acorda e entoa um cântico. Qual que é o cântico que Débora deveria entoar? Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então, Deus levanta Débora para quê? Para levantar Baraque. Perceberam? Porque esse representante pactual, esse libertador aqui, precisava de um incentivo, de um engajamento. Então era esse o papel, por isso que Débora também era profetisa. E aí só uma última informação, antes do Franklin fazer a pergunta. Débora é a única juíza que não é chamada de libertadora. Os dois juízes anteriores, Otiniel e Eude, é falado deles como, e levantou Deus um juiz, um libertador. E aí isso aí segue também nos demais juízes, mas em Débora não é dito isso. Não é dito isso. E por que Baraque, né, aquele que vai libertar o povo pelas guerras, digamos assim, concentra a figura de representante pactual? Porque o que estava ameaçando a aliança era justamente a opressão dos inimigos. Perceberam? E quem vai livrá-los dessa ameaça da aliança é o libertador, é o representante do povo. Vai lá, Franklin. Vai lá. Tá ligado aí? Som. Aí. Não? É só o versículo 9 do capítulo 4. Me traz uma dificuldade aí nesse ponto de vista. Ah, tá, a gente vai chegar agora nesse versículo, mas você quer fazer alguma pergunta específica? Qual é a sua dificuldade? É porque o texto fala claramente, né, que a vitória veio através das mãos de uma mulher. A vitória? Cadê? A honra, né? A honra. Mentirei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. O Senhor entregará Cícera, não os cananeus. Tá? E aqui, Juízes 5:12 foi escrito depois da narrativa. Então aqui é a interpretação da profetisa sobre os fatos da visão teológica. De fato, a honra deveria cair sobre quem? Sobre o comandante, sobre o representante, certo? Aquele que é o libertador. Mas nem isso ele teve.
Porque nem matar o comandante depois que ele fugiu, ele foi capaz de fazer isso. E isso daí que você destacou mostra o quão inadequado é Baraque como esse representante pactual. Só reforça esse ponto. Que nem matar o comandante ele matou. Mas agora a gente vai entrar na batalha e vai ficar mais claro isso aqui. Tá bom? Porque a batalha não foi decidida nesse evento. Não foi porque Císera morreu que os cananeus debandaram e desistiram. Eles já estavam derrotados e Císera fugiu. Tá? Mas vamos lá. Aí olha só como Baraque é inadequado, digamos assim. Então disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Então, assim, Débora era juíza e profetiza. O que ela ia fazer no campo de batalha? Talvez Baraque quisesse ali a segurança do Senhor. Não, uma profetisa comigo vai ser bom. Porque vai me acompanhar nas batalhas, né? Como Samuel às vezes acompanhava o rei Saul. Isso poderia dar uma segurança para Baraque. Mas ele já não tinha tido a resposta do Senhor, ela já não tinha profetizado que ele ia vencer. Então por que Baraque precisava dela ali? Percebem? A insegurança de Baraque em confiar na palavra revelada do Senhor. Mas Débora fala, beleza, eu vou com você. Porém, não será tua honra, será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Aqui, gente, de que mulher que Débora está falando? Jael. Baraque provavelmente deve ter pensado, até como seria a lógica, né, que o Franklin trouxe aqui, de que, bom, agora então a honra não vai ser tua não, vai ser minha. Ela não falou isso, ela falou que vai ser de uma mulher. Aí Baraque, tá bom, que Débora fique com a honra. Mas ele não estava entendendo, ele não sabia o que estava acontecendo. E aí então, Débora ainda no seu exercício profético anuncia a honra da derrota de Císera, a honra da vitória, a uma outra mulher. E de novo, a ideia é que o libertador pactual, ele está inadequado. A promessa da aliança é cumprida porque Baraque vai liderar o povo, mas ele é inadequado. E aí então, a gente vê que Baraque age, ele tem medo de agir. Ele primeiro já tinha a mensagem para atacar e não atacou, então Débora teve que chamar, vem cá, você já não recebeu a mensagem? E aí ele, tá bom, agora eu vou. E quando ele resolve ir, ele fala, pô, mas vai comigo. Então, assim, 2 vezes a gente vê a covardia, digamos assim, de Baraque. Tá bom? O terceiro ponto teológico e o último dele é a soberania de Deus na realização do seu plano. Então, agora, como que Deus vai libertar o povo? A gente vê o tempo todo Deus conduzindo a história, conduzindo os eventos. E o texto deixa isso muito claro para a gente, que na realidade é o Senhor quem derrota, é o Senhor quem vence essa batalha. Juízes 12-15. Acompanhe comigo. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, todo o povo que estava com ele, em Harosete-Ragoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Versículo 15, prestem bem atenção. E o Senhor derrotou Císera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, o quê? Diante de Baraque, com Baraque assistindo. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Percebem? A batalha já estava ganha. Quem que libertou no final das contas? O próprio Senhor, o próprio Deus. A gente não sabe exatamente o que aconteceu ali, o que Deus fez ali, para que de repente um exército de 900 carros de ferro, que embora pareça um pouco frente a 10.000 homens, era muita coisa, porque não eram só os carros, tinha um exército por trás desses carros. Mas como que esse exército de repente foge? Diante de um comandante inseguro e um exército até meio inadequado. O Senhor age. A gente não sabe como, mas a gente tem pistas de que foi o Senhor mesmo quem
quem fez a investida contra Sísera, e depois Baraque veio junto, terminando o serviço até que Sísera fugiu. Vamos agora para Juízes 5, versículo 20 e 21, de novo, descrição de Débora, depois dos eventos. 5, 20 e 21. Olha só o que Débora registra para nós. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Então, de alguma forma, algo do céu e até mesmo o ribeiro ajudou nessa batalha. Isso tudo para mostrar que foi o Senhor que agiu nisso. Não foi nem Baraque. E aí, então, quando o exército já estava derrotado, quando o comandante já havia fugido, nem essa honra foi de Baraque. Percebem? Então, Sísera foge, e aí então a honra de capturar e matar e encerrar de vez, nem isso foi de Baraque. Mas era o exército de Baraque que estava ali, como representante humano, físico, da libertação do povo de Deus. E aí então, a gente vê claramente uma intervenção do Senhor no campo de batalha. Mas a gente vê uma segunda intervenção do Senhor numa história, num versículo que parece meio solto, meio aleatório aqui. Vamos voltar para Juízes 4, como eu falei, a gente fica indo e voltando aqui. Então, eu pulei o versículo 11 de propósito, porque ele parece desconectado com a narrativa. Eu vou ler do 10 ao 12, para vocês perceberem isso. Então Baraque convocou a Zebulon, a Naftali, Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Peraí, gente. Como assim, do nada aparece Éber, que é queneu e que veio lá dos filhos do sogro de Moisés? O que está acontecendo aqui? Por que tem essa informação? A gente vai entender a relevância dessa afirmação no versículo 17. Então agora vamos avançar para o versículo 17. Sísera, como mandante do exército cananeu, o exército cananeu já tinha sido derrotado, ele só estava fugindo. E aí então, versículo 17. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, aquele do versículo 11 que a gente acabou de ler. De Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse: entra, meu senhor, entra na minha tenda e não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele coberta. Então ele disse: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, e deu de beber e o cobriu. E ele disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier aqui te perguntar se há alguém aqui, responde não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. Então essa história. Quem era esse Éber, esse queneu, que a esposa vem a matar Sísera? Os queneus eram descendentes do sogro de Moisés, de Jetro. Então, quando Moisés, lá no Êxodo, começa o seu rumo à terra prometida, havia então os queneus, esses povos, esses descendentes de Jetro, e aí então Moisés chega para eles e fala: gente,
vem comigo também. Essa narrativa está lá em Números. Vem comigo também para a terra prometida, e eu vou fazer com vocês a mesma coisa que Deus vai fazer conosco. Ou seja, eu vou ser generoso com vocês. Eu vou repartir com vocês aquilo que Deus prometeu a nós. Mas eles não quiseram, eles se separaram. E eles foram para uma outra região. E desse povo, Éber se separou também. E foi para uma outra região. Então, sabe, uma coisa muito aleatória, entre aspas. Só que a gente vai ver que a região onde Éber vai parar é justamente onde Sísera vai fugir. E aí as histórias se encontram. Aquela divisão, aquela separação lá de Números, ela vai encontrar desfecho aqui, em Juízes. Era necessário que Éber tivesse tenda ali, porque era assim que Deus ia libertar, ia começar a libertação do seu povo da mão dos cananeus. Por isso que Samuel coloca no versículo 11 a história dos queneus, da onde veio Éber. Porque embora eles tivessem parceria, amizade com Jabim, o rei dos cananeus, eles também tinham afeto, amizade pelos israelitas, por causa de Jetro, por causa do seu patriarca, digamos assim. E então Jael entendia essa situação de opressão, essa guerra entre os dois, e tomou partido de Israel. Percebem? Então todos os eventos conduzem para a libertação do povo de Deus. Essa honra é a menção de Jael. Porque você acha que uma mulher, que aí Jael a gente só sabe que ela era mulher de Éber, não sabe mais nada dessa mulher, mas ela está aqui, registrada no texto bíblico, sendo usada por Deus para libertar o povo. Isso é honra. Agora, qual é o registro que a gente tem de Baraque? Um cara que o tempo todo está fugindo da própria honra, da honra que era dele, que deveria ser dele, porque ele é o representante. É disso que o texto fala. Quando Débora fala, a honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Porque Jael não recebeu, a princípio a gente não vê que ela recebeu profecia de nada, Deus não apareceu, ela só agiu. Ela, sem nenhuma palavra de Deus, agiu muito mais do que Baraque, que ouviu o tempo todo a palavra de Deus através da sua profetisa. Percebe? Desonra para o representante e honra para uma mulher aleatória, que agora já não é mais aleatória. Ela faz parte do plano de Deus para a história da redenção. É dessa honra que Débora falava. Não é o mérito da libertação. Não confundam isso. Porque o mérito da libertação é de quem? É de Baraque? É de Jael? É de Débora? É de quem? É do Senhor. E ele faz questão de dizer isso. Conclusão, gente. Débora e Baraque foram levantados para libertar o povo de Deus, no meio daquela opressão. Mas aquela opressão era fruto do castigo do Senhor. E eram tempos em que a moralidade do povo de Deus era decadente, embora houvesse tempos de refrigério, tempos de paz pela própria misericórdia do Senhor para preservar o povo da aliança. Mas ainda assim, a narrativa nos mostra que esses representantes, todos eles, cada um na sua particularidade, aqui Débora e Baraque, eles são inadequados. Eles são inadequados. O representante pactual, o libertador do povo, tinha dificuldade em confiar na palavra de Deus. Ele tinha dificuldade em confiar no Senhor da história, conduzindo os fatos. E isso é importante porque quando a gente olha para Cristo, a gente vê todos os méritos de Débora, sem as limitações de Débora, e a gente vê Cristo suplantando em muito o exercício de representante pactual de Baraque. Cristo é a própria sabedoria de Deus. Cristo não só é o maior dos profetas, mas ele é a profecia encarnada. Como a gente viu no último sermão de domingo. E Cristo veio para fazer a vontade de Deus em obediência, uma obediência sem medo. E a obra de Cristo era muito mais assustadora do que a de Baraque. E mesmo temendo, naquela cena do Getsêmani, Cristo deixa muito claro que seja feita a vontade do Pai, não a dele. Mesmo ele sentindo o peso na carne humana, ainda assim,
ele se fortalece, ele se mantém firme, ele se mantém obediente como representante perfeito, como Messias esperado, como ungido de Deus, sem vacilar. E ele vem para cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era a salvação prometida desde o Gênesis. Percebem? Cristo é o nosso libertador, Cristo é o nosso representante perfeito. Cristo é aquele juiz perfeito, que não vai só julgar causas civis, mas vai julgar tudo e todos no tempo adequado, no tempo devido. E ele vai saciar a vontade, a sede de Deus por justiça, no tempo adequado, de uma vez por todas, de forma definitiva. Com certeza, Débora, embora íntegra, muito sábia, conduzida e inspirada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, errava também. Era pecadora, era limitada. E a gente tende a exaltar Débora. E a gente tem que ver os méritos dessa mulher, sim. A gente tem que ver os méritos dela como instrumento de Deus. Mas a narrativa, na realidade, está nos mostrando outra coisa, que ela é limitada. Ela não consegue ser a libertadora. Mesmo com todos esses méritos, ela não consegue ser a libertadora. E mesmo com os nossos méritos, a gente não consegue ser libertador de nós mesmos. A gente precisa de Cristo com os próprios méritos. É isso, gente. Dúvidas, perguntas, questionamentos, a hora é agora. Não? Então, não havendo perguntas, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo registro de Débora e Baraque e Jael, que chegou até nós, pela Tua soberania, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel à Tua palavra, o Senhor é fiel à Tua aliança, às Tuas promessas. E mesmo em tempos na história em que o Seu povo correu risco pela sua própria maldade de ser extirpado da terra, quando as próprias ações do povo iam contra, ameaçavam o cumprimento da Tua vontade, das Tuas promessas pactuais, o Senhor agiu com misericórdia, o Senhor agiu com bondade, o Senhor agiu com força e com poder. Te louvamos porque o que vimos hoje aqui é o que testemunhamos na nossa vida. O Senhor conduzindo os fatos, o Senhor conduzindo detalhes que muitas vezes, a maior parte das vezes, nos foge da atenção, nos foge dos olhos. E muito tempo depois, passadas situações na nossa vida, nós olhamos para trás e reconhecemos que em todo tempo foi a mão do Senhor conduzindo os fatos. Louvado seja o Teu nome. O Senhor é Senhor da história, mas o Senhor é o Senhor da nossa história. E sendo Senhor, o Senhor nos deu Cristo, um representante, um libertador perfeito, sem limitações e sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma falha, com coragem, com poder, mas não porque era um bom exemplo de homem, mas porque é o próprio Deus encarnado. E assim era necessário para que fôssemos libertados da morte, nosso último e grande inimigo. O Senhor nos levantou Cristo Jesus, levantou Ele na cruz para morrer pelos nossos pecados. E te agradecemos por isso, Senhor. Nos ajuda a confiar na Tua palavra, a buscar a Tua palavra, a proclamar a Tua palavra, a anunciar a Tua palavra como Débora. Nos ajuda a buscar a Tua justiça e confiar na Tua ação no mundo, na Tua execução no mundo através dos líderes, dos representantes, dos magistrados, por mais maus que sejam o mundo e até os homens. Nos ajuda a confiar que o Senhor é o verdadeiro juiz e o Senhor é a única autoridade, da onde todas as demais têm origem, Senhor. Nos ajuda a confiar na Tua palavra, confiar na Tua salvação,
confiar nas tuas promessas como Baraque não confiou. Nós não somos diferentes de Baraque. Nós precisamos, vezes e por vezes, repetidamente, ouvirmos a tua palavra, as tuas promessas. E te louvamos porque fazemos isso domingo após domingo. O Senhor nos repete aquilo que já nos é assegurado. Mas muitas vezes o Senhor precisa de nos lembrar, chamar a nossa atenção, nos chamar à ação, nos chamar à fé, nos chamar à confiança, como Débora chamou a Baraque. Faça isso na nossa vida. Precisamos disso, reconhecemos. Somos fracos, somos falhos, somos covardes como Baraque. E precisamos do Teu Espírito Santo, dia após dia, nos encorajando, fortalecendo a nossa fé, nos lembrando da salvação garantida em Cristo Jesus, nosso representante perfeito, nosso juiz, nosso libertador. Louvado seja o Teu nome por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.